Não estava esperando, né? Não avisei que tinha bônus, avisei? Pois é, tem um bônus. Tem um módulo inteirinho de bônus para você. Eu preparei aqui, já que a gente teve um mergulho sobre desenvolvimento humano e organizacional, um módulo bônus para você, sobre liderança inovadora e transformação organizacional. E agora, hein? Bom, você chega aqui nesse finalzinho aqui e descobre o bônus, eu vou dizer o seguinte, você já fez uma jornada bastante significativa, né? Já foram muitas e muitas e muitas aventuras aí, explorando os desenhos juntos, explorando o material, fazendo um monte de pesquisa e botando em prática, eu espero. Completar um curso assim não é uma tarefa simples, não. Hoje em dia, então, é mais difícil, mas eu fico muito feliz que você tenha feito isso, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Só que eu acho que é um momento para você refletir sobre o que você aprendeu. Sabe aquela satisfação de quem olha para trás e se compara consigo mesmo, que eu mencionei? Então, olha você agora e olha você no começo do curso. Eu não sei quanto tempo você levou para passar por todas as aulas, por todos os módulos, mas compare você com você mesmo. Tem uma satisfação, não tem? E junto com essa satisfação, não vem uma inquietudezinha, não? Não vem assim e aí? E agora, o que eu faço? O que eu faço com esse conhecimento que eu apliquei? Como é que eu transformo essa teoria em prática, Márcio? Como é que eu boto esses negócios em ação? É por isso mesmo que eu quero que você receba de mim esse presente especial, um presente pelo seu esforço, um presente pela sua dedicação de estar comigo esse tempo todo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos todos, é que o conhecimento ele só é válido de verdade, poderoso de verdade, quando ele é colocado em prática. Esse bônus ele tem exatamente essa função. O que eu quero te dar? Eu quero te dar ferramentas, métodos, estratégias para transformar o que você aprendeu em umas mudanças concretas aí no seu dia a dia. Principalmente eficazes, né? Mudanças que deem certo. O verdadeiro objetivo dessa nossa jornada juntos aqui é você sentir, ver esse curso fazendo diferença no seu dia a dia, de maneira real, de maneira impactante. Isso tem um jeito. Para que isso aconteça, eu acho que a gente tem que passar pela base da aprendizagem real. Eu vou contar uma história para você. Eu trabalhei com um gestor muito experiente, um camarada sensacional, um profissional com uma bagagem assim, extensíssima sobre tudo que você pode imaginar de gestão, curso, formação, MBA, pós, sensacional. Ele dedicou anos e anos e anos e anos e anos de aprendizado da vida dele para essa capacitação. E um dia eu estava com ele e falou, Márcio, eu vou te falar um negócio. Eu sei de muita coisa, mas eu aplico muito pouco do que eu sei. E ele se dizia assim, eu me cerco de teorias, eu me cerco de aprendizado, mas eu tenho uma dificuldade de traduzir esse negócio em conhecimento, em ação concreta no trabalho. Eu não consigo plugar uma coisa na outra muito bem. E ele não está sozinho, viu? Muitos dos profissionais sentem essa mesma dor, muitas das empresas vivem uma distância entre saber e fazer. É por isso que existe a EFATA, é por isso que a gente está há tantos anos fazendo o que fazemos, preenchendo essa distância entre saber e fazer, te ajudando a fazer. Esse é o nosso maior objetivo, não é fazer por você, é fazer com você. Essa essência de aprendizagem, ela nasce de um psicólogo, um teórico que eu gosto muito, e a gente aplica aqui na EFATA, que eu chamo da pirâmide de aprendizagem. Mas ela tem o nome de pirâmide de Glasser. O nome do cara é William Glasser, tá? O Glasser é um camarada sensacional. Ele foi psicólogo americano também na década de 60, 70, ele fez umas contribuições aí para a educação e para a psicologia, era a área de atuação dele. E ele criou duas teorias que ficaram muito famosas, a teoria da escolha e a teoria da realidade. Eu não vou falar sobre essas teorias agora. Se você ficar curioso, vai lá, pesquisa, corre atrás, procura ali a teoria, está publicada em livros científicos, eu acho que tem até livro comum para você comprar. Bom, mas o que ele dizia? Ele dizia que as pessoas elas têm o poder de escolher os seus comportamentos e que a qualidade dos relacionamentos em volta dela, os relacionamentos humanos, portanto, eram essenciais para o bem-estar da própria pessoa. Então esse trabalho, a forma como ele abordava a educação, tanto motivacional quanto a educação por seu princípio fim, ou seja, por educação, ele sugere que o nosso aprendizado ele é muito mais afetado pela qualidade das relações que eu tenho e pela forma como eu sou incentivado a pensar e agir do que por qualquer outra fonte. Ele morreu em 2013, se eu não me engano, e escreveu o último livro, como é que é o nome em português? Acho que é Assuma o controle da sua vida, como obter o que você precisa com a psicologia da teoria da escolha. É um nomezão porque ele não escreveu como livro, né? Ele escreveu como teoria psicológica e publicou lá. Mas o que é interessante? Esse livro é bom pra caramba, viu? Vale a pena ler. Ele lá nos anos 90, por aí, ele leva a gente a refletir sobre como você observa
o mundo e sobre como você aprende, como você observa as coisas que efetivamente estão ao seu redor e como você absorve o seu conhecimento, talvez. Tem uma pirâmide de Gassler, eu sei que você vai poder gogar aí, mas ela é simples pra caramba. Ela é composta de 2 etapas, tá? Eu vou fazer uma pirâmidezinha aqui no meu cadernito, aqui pra galera acompanhar meu raciocínio, porque vocês já entenderam que eu só funciono assim. Olha o sinestésico. Essa pirâmide de Gassler, pirâmide do aprendizagem de Gassler, ele dividiu em 2 áreas. Isso foi ele, não foi ninguém que fez por ele, não. Ele dizia que tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Eu vou usar mais ou menos a mesma lógica. Então, são 3 embaixo do que eu quero mostrar. Então, eu vou tentar desenhar as 3 de baixo. 1, 2, 3. E ele dizia que isso aqui era um pedaço da pirâmide. Já já eu explico. Você vai ver que é bem legal e que vai fazer muito sentido para a sua vida. Pedaço da pirâmide. E aí ele desenhou uma outra seção da pirâmide com 4 pedaços. Então eu vou tentar fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. E ele dizia que este segundo pedaço da pirâmide representava uma outra etapa de conhecimento, ok? Que eu vou explicar também. O que ele colocou em cada uma dessas coisas? Bom, ele colocou lá em cima aquilo que você faz em todos os módulos que eu peço para você, mas não fez nesse. Ele colocou a leitura aqui. Depois ele colocou a escuta. Talvez você não esteja vendo aí o vídeo, só esteja escutando. A escuta. Depois ele botou vocês, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, botou o ver. O vídeo está entrando aqui entre escutar e ver, tá? E aí ele vem aqui e cria um só para os vídeos e fala, ó, ver e escutar. Então, se você para aí e assiste esse vídeo com muita atenção, você está aqui. Só que aí, ele cria uma outra escala. Ele fala, mas não para por aí não, gente. Tem mais coisa para a gente pensar em aprendizado. E fala que aqui você tem conversa, pergunta, interação. Eu chamo isso de interação. E por aí vai. Depois você tem a prática, que é o praticar. E por fim, você tem o ensinar outra pessoa. Aí ele diz o seguinte, aí que vem o que chocou os especialistas, porque ele prova isso com a estatística, prova com a teoria e prova também com os trabalhos científicos dele. Se você se foca em ler, você retém aqui, ó, 10% do que você está lendo. Se você se foca em escutar, você retém 20% do que você está lendo. Se você retém, você vê, você assiste aí, só olhando, ou só observa, você tem 30%. Se você está aí atento pra caramba na minha aula, ouvindo e vendo o vídeo, 50% do que eu falo, você vai guardar. E a isso ele disse, esse método de aprendizado no nosso cérebro, no sistema 1 do cérebro, ele chamou de passivo. Esse é o nosso sistema passivo. Ok. E o resto, Márcio? Bom, aí o resto ele muda a estatística, viu? Aí ele começa a dizer o seguinte, bom, quando a gente engaja, conversa, faz pergunta, nós retemos até 70% daquilo que estamos participando. Quando a gente pratica, bota em prática aí com os exercícios que eu estou dando para você, com as pesquisas, com as tabelas, você guarda 80% daquilo que você aprendeu. Quando você ensina a outra pessoa, ele aponta que 95% do seu conhecimento é retido. E ele chama isso de aprendizagem, método de aprendizagem ativo. Essa é a razão por que eu resolvi não deixar, né? Continuo como consultor, continuo como conselheiro, então não deixei de ser executivo, mas por que eu tenho essa paixão por ser instrutor, professor, capacitador? Porque, na verdade, toda vez que eu ensino alguém, sou eu que aprendo primeiro. Essa é a pirâmide de William. O nomezinho difícil do William, Gassler, né? Gassler. Então, quando ele desenvolveu esse negócio, ele mudou as maneiras como, principalmente a educação corporativa, eram processadas no dia a dia. Né? Ele olhou para as motivações humanas, para as recompensas e o reconhecimento e desenhou uma nova teoria. Essa teoria dele mostra que a gente aprende fazendo. Aprende fazendo, a parte do fazer, o ativo. Conversando, perguntando, praticando, ensinando outra pessoa.
Então, nesse módulo do bônus aqui, a gente vai mergulhar em algumas ações de ferramentas projetadas para te traduzir conceitos de gestão em ação diária. Tá? E é isso que eu faço. Eu incluo técnicas ali para ajudar você a criar um ambiente no seu trabalho um pouco mais alinhado, mais inovador, mais voltado para o resultado. Esse é o meu foco. Ação inovadora de resultados, transformação de resultados. Eu quero que você promova o engajamento, fortaleça a sua cultura organizacional aí onde você está. Então eu deixei lá ferramenta de diagnóstico cultural, eu deixei motivações para o seu time de mapas de competência para direcionar o desenvolvimento, eu botei modelos de feedback baseado em neurociência para te ajudar a interpretar os resultados, criar um ambiente um pouco mais de interação conjunta e de uma forma completa criar uma empresa mais focada em um ambiente propício para resultado, a médio e longo prazo, inclusive. Né? Porque eu digo que é a ciência da transformação real, gente. Aquele papo que eu falei para você, inspirar, educar e dialogar, a gente está chegando no dialogar. Eu inspirei você no começo, te eduquei ao longo do curso e a gente está chegando no dialogar agora. Transformar uma cultura organizacional exige uma estratégia, uma ciência misturadas. Quando a gente analisa o número sobre, sei lá, programas de treinamento, por exemplo, nós vemos que os que são mais focados em prática apresentam os ganhos muito mais mensuráveis, muito mais reais, muito mais concretos. E a produtividade deles se mostra na retenção de talentos. Esse módulo que eu fiz, esse bônus, ele foi construído exatamente pensando desse jeito, com essa visão. E aí eu incluí também um capítulo sobre liderança inovadora, com algumas práticas ali, exemplos de empresas que já fizeram essas transformações, práticas sustentáveis, como é que você garante que isso permaneça funcionando ao longo do tempo. E aí você vai encontrar ali, aqui nesse bônus, as orientações de como que você vai utilizar as tecnologias, as metodologias de gestão, como é que você vai facilitar a transformação no seu dia a dia, tá? E aí tem até uma tabelinha para te ajudar a escolher a ferramenta, para você ter ideia. Então, eu quero que esse presente seja o seu guia nessa jornada de transformação do seu próprio aprendizado primeiro. A gente só é capaz de ensinar outros se passamos por as outras etapas. Então, eu espero que no final das contas o conhecimento que você vai adquirir, o verdadeiro conhecimento, você se dê conta, né? Ele não seja simplesmente aquilo que você acha que sabe, ou que eu acho que sei, ou aquilo que eu acho que transmiti para você. Mas que seja alguma coisa que se traduza numa ação, naquilo que você consegue fazer com o que você aprendeu. Então vai lá, continua a jornada, é o último módulo, é bônus, e vão fazer a diferença que realmente inspire os outros a serem diferentes, a fazerem coisas diferentes. Essa é a ciência da transformação real. Te vejo já. Até.